A CPI da Covid aprovou ontem por 7 votos a 4 o relatório final do senador Renan Calheiros sobre a maior crise sanitária da história do Brasil. Com a aprovação, a comissão de inquérito, criada para investigar ações e omissões do governo durante a pandemia, encerra 6 meses de trabalho, pedindo o indiciamento de 78 pessoas e 2 empresas. Os senadores planejam entregar o relatório ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já nesta quarta-feira. Também está prevista a entrega do documento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aos Ministérios Públicos do Rio e São Paulo. O parecer será encaminhado ainda ao Tribunal Penal Internacional. São 9 crimes atribuídos a Bolsonaro: epidemia com resultado em morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade, que é aí a violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Muitos assuntos muito graves e agora espera-se o começo da solução ou o começo do fim desta CPI, não é, Zé Guilherme? Pois é, eu vou perguntar para o doutor Sebastião, bom dia, qual o caminho agora? Vai ser longo, né? Bom dia a todos, acho que hoje eu consegui apertar o botão certo. A gente sofre, né, cara? Cada hora é uma coisa diferente. Eu acho o seguinte, o caminho agora é longo e tortuoso, viu? E pode ser também que o caminhão nem ande, né? Porque as burocracias são tantas, né, Zé? E também são vários tipos de pessoas envolvidas. Então, serão caminhos diferentes, porque as pessoas que não têm foro privilegiado, elas iriam para o judiciário comum, né? Primeira instância, etc. e tal. As que têm foro privilegiado, os ministros, os deputados, o presidente da República, vão caminhar os processos através do Ministério Público e os casos de crime de responsabilidade que são próprios da atividade do presidente ou do ministro vão para a Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara e amiguinho do Bolsonaro, tem que acatar o processo e mandar para frente. Crime de responsabilidade implicaria impeachment. Impeachment precisa ter 342 deputados a favor do impeachment. Então, por essa via, você pode esquecer que realmente não vai, né? Agora, o senhor acha que está de bom tamanho o relatório? O relatório, os comentários todos que eu tenho ouvido são de que juridicamente o relatório está bem sedimentado. Então, quer dizer, do ponto de vista jurídico, você não pode dizer que ele está ruim ou que ele está afetado politicamente. Porque, vamos dizer o seguinte, quando você, por exemplo, diz que o Bolsonaro é charlatão é o leigo, não o médico, é o leigo que faz, então, propõe tratamentos médicos. Há alguma dúvida que o Bolsonaro agiu como charlatão ao indicar tratamentos que não são considerados bons para a Covid? Não há dúvida nenhuma, porque tem um monte de imagem que mostra ele fazendo isso. O agravante nesse caso é que ele é presidente da República. Quer dizer, se nós conversando em casa, um comenta com o outro aqui que deve usar cloroquina, é uma coisa. Outra coisa é o presidente da República ir para a televisão e falar isso. Porque quando ele fala isso, ele está induzindo milhares de pessoas a se apegarem num tratamento ineficaz. E o tratamento ineficaz tem um quê psicológico que é muito perigoso, Zé Guilherme, que é o da pessoa achar que está protegida.
Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que estou protegido porque estou tomando o remédio que o Bolsonaro mandou, então eu me exponho ao vírus mais do que eu deveria. Não uso máscara, vou em multidões e aí eu me contamino mais. Então, são vários fatores a conduta do Bolsonaro, é isso que ele não tem noção, a força que tem a palavra dele, né? Por ele ser presidente e por ele ter seguidores. Ele é um líder de uma grande massa. Então, quer dizer, tudo que ele fala, ao contrário do que ele faz, tinha que ser muito bem pensado. Ele faz justamente o contrário, ele fala sem pensar, não é verdade? Então, resumindo, ela vai ter vários caminhos, mas o fato concreto é que a CPI cumpriu um papel muito importante, que foi o de revelar vários problemas. Um dos problemas graves que ela revelou foi a história da negociata de vacinas, né? Aquela história de $1 e tal. E quem convive com a saúde sabe que o Ministério da Saúde é sempre um foco de possíveis fraudes, de possíveis corrupções, porque ela movimenta muito dinheiro e faz muitas compras de alto valor, de procedimentos de alto valor. Então, isso é um fato, né, que a gente tem conhecimento. Agora, um outro aspecto positivo da CPI, que foi o mais importante talvez, foi empurrar o governo federal, ou fazer o governo federal intensificar a compra de vacinas. Então, quer dizer, inclusive é interessante porque ele foi acusado de não comprar vacinas. Empurrado pela CPI, e vamos dizer assim, pela opinião pública, principalmente científica, ele passou a comprar vacinas. E hoje ele se defende das acusações da CPI dizendo que comprou vacina. Só que, na verdade, ele só comprou vacina porque foi empurrado pela CPI. É uma coisa muito interessante essa conduta. Mas eu acho que a CPI, o problema da CPI, cá entre nós, né, que todo mundo sabe, é que o Renan Calheiros não tem moral pessoal, responde mais de 40 processos, para querer se pousar de paladino da justiça, né? É isso que fica uma coisa conflitante na CPI, né? Mas contra fatos não há argumentos, quer dizer, os fatos estão aí, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida que em algum momento o Bolsonaro vai ter que responder por isso, mas não vai ser nessa legislatura dele, e não sei se vai ser na próxima, porque a gente não sabe se ele vai ser reeleito ou não. Há também a questão do Tribunal de Haia, na Holanda, né, que ele vai ser, vão entrar com ação por crimes contra a humanidade lá, e lá a coisa é mais demorada ainda. São anos para que se aceite a acusação e mais anos de investigação. Mas eu acho que a história dirá, né, e a história vai provar que realmente o Bolsonaro foi irresponsável. E, na verdade, de tudo, viu, Zé Guilherme, que foi feito, a coisa mais grave foi nós não termos tido uma coordenação nacional de todo o processo. Quer dizer, o Brasil, como país, ficou largado na mão dos governadores e dos prefeitos, sem um órgão que, como sempre fez no Brasil, o tratamento da AIDS é um exemplo, um órgão central para organizar não só a distribuição das vacinas, como o tratamento e tudo isso. Por isso que a gente viu catástrofes, por exemplo, como a que a gente viu lá em Manaus. Ok. Glauco. 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram para arquivar 2 processos que pedem a cassação da chapa do presidente Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, eleita em 2018. As ações, movidas pela coligação liderada pelo PT, pediam que a chapa fosse condenada pelo uso de disparos de mensagens em massa. O julgamento será encerrado amanhã com os votos dos 4 ministros restantes, incluindo o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. O relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que não ficou comprovado que a chapa de Bolsonaro teria praticado abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, como alega o PT. A bola está em jogo, né, Zé Guilherme?
Pois é, doutor Sebastião, o presidente Bolsonaro disse ontem que só Deus o tira da cadeira. É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo, viu, Zé Guilherme? E, obviamente, quando ele fala que só Deus tira da cadeira, está dizendo o seguinte: eu só saio daqui morto, né? Porque Deus não vai descer, pegar ele pelo colarinho e tirar da cadeira, né? Quer dizer, o fato concreto é que falta muito pouco tempo para a eleição, né? Agora acho que já está faltando menos de um ano, tá certo? Não haveria benefício nenhum para o país com a saída dele, tá certo? Haveria apenas o benefício que haveria para aqueles que acreditam nisso, seria a impugnação para ele não poder se candidatar mais. Mas todo mundo diz o seguinte, que se o Bolsonaro por qualquer motivo não for candidato, ele vai colocar um dos filhos dele para ser candidato e os bolsonaristas vão descarregar os votos em peso no candidato que ele indicar. Do ponto de vista prático, eu acho que a questão que está colocada nesse julgamento é muito mais ampla, né, Zé? Porque a questão toda é o seguinte: o que nós vamos fazer com as mídias sociais? As mídias sociais têm controle? Você vai querer controlar a mídia social? Porque é tal história, quando você controla a mídia social porque você acha que não deve divulgar o branco, quem diz que daqui a pouco você também não vai controlar a mídia social porque outro acha que não deve divulgar o verde? Ou seja, porque as opiniões elas variam, inclusive, com a época que a gente vive, né? Quer dizer, hoje o Maurício, lá, o jogador de vôlei, né, de Minas, está sendo expulso do time dele por causa de um comentário que ele fez sobre bissexualidade, sobre o Superman se mostrar bissexual nos novos quadrinhos, numa mídia social dele. Quer dizer, isso aí há 10 anos atrás ou 20 anos atrás talvez fosse motivo de aplauso. Então, quer dizer, as coisas são relativas. Nós estamos aí diante de um julgamento, que o julgamento em si, faltam 4 juízes para declarar esse seu voto, o julgamento em si, por tudo que eu tenho lido, eu acho que vai ser favorável ao Bolsonaro por causa disso que eu estou falando. E aí vem uma outra questão, né? Quer dizer que a gente vai julgar as coisas não pelo que elas são, mas pelo efeito que elas produzem. Isso é certo do ponto de vista judiciário? Quer dizer, suponhamos que o Bolsonaro tenha culpa. Não, ele tem culpa, mas eu não vou julgá-lo culpado, porque o fato dele, se ele for julgado culpado, vai trazer um transtorno maior para o país. Então, entende o que eu quero dizer? Quer dizer, não é o julgamento em si. Você teria que se ater ao julgamento em si. É a mesma coisa a questão lá do impeachment do Bolsonaro. Quer dizer, o impeachment não ocorre porque o impeachment, na verdade, é um ato político. Mas não há dúvida que a conduta do Bolsonaro na pandemia foi errada, que ele induziu pessoas a se contaminarem, ele induziu pessoas indiretamente a morrerem de Covid. Isso é um fato concreto, ninguém pode negar isso aí. Qualquer observador neutro vai mostrar isso. Se você sabe que máscara e aglomeração são 2 coisas importantes quando você não tem a população vacinada, mesmo tendo já é importante, e eu incentivo as pessoas a não usarem a máscara, e incentivo a fazer aglomeração, eu estou induzindo a propagação do vírus, eu estou aumentando o índice de contaminados e, consequentemente, o número de mortes. Quer dizer, é complicado. Resumindo, é uma discussão muito ampla, essa questão das mídias sociais é um problema muito sério, que a sociedade vai ter que aprender a conviver com isso e aprender a se disciplinar com isso. Ponto positivo, Zé, é que eu acho que hoje as pessoas estão mais atentas às fake news. Estão questionando um pouco mais o que recebem pelo WhatsApp. Quer dizer, há pouco tempo atrás, o que vinha todo mundo engolia. Eu acho que hoje em dia, tirando os extremistas, né, que sempre vão engolir tudo que eles acham que é aquilo que eles acreditam, eu acho que a sociedade aprendeu um pouco a conviver com isso. Resumindo, vamos ter que amadurecer nessa questão. Obrigado, doutor Sebastião. Glauco. Nós agradecemos a participação sempre muito produtiva do doutor Sebastião Domingues, a quem eu dou um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigado, doutor. E para vocês também, como você costuma dizer, esse começo do fim de semana. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Um abraço.